foco em mim, câmera em mim. Gente, sabe o que vai acontecer agora? Mamãe Aline vai responder perguntinhas. Consegui pegar! Não acredito! Perguntas e dúvidas que um monte de gente teve com relação aos temperamentos. Primeiro sorteio. A relação com meu filho pode se tornar desgastante se nossos temperamentos predominantes forem opostos? Sim, claro. Se os temperamentos forem opostos, é óbvio que você vai ter que ter a delicadeza de observar. Então, por exemplo, o sanguíneo e o melancólico, apesar deles serem complementares, em que sentido? Muito melancólico adora conviver com o sanguíneo, porque o sanguíneo é a alegria e a perspectiva positiva, tem aquele ímpeto de fazer as coisas que ele naturalmente não tem. Pensa numa coisa bem divertida. Lembra do filme em que o pai do leãozinho morre? Ah, tá. Só que não. Só que o que acontece muitas vezes com o passar do tempo? Isso também irrita ele. Ele fica irritado com o jeito do sanguíneo. Porque é alegrinho demais pro meu gosto. Ele não está entendendo a profundidade do que eu estou sentindo. Então, sabendo dessas nuances, dessas diferenças, você precisa observar e ter cautela. Saber que, de repente, a tolerância, por exemplo, de um irmão com o outro vai ser restrita por questão de certas características que você observou e ir administrando. Penso que papai e mamãe precisam ter essa consciência. Nosso papel não é abraçar a natureza do nosso filho, não. Nosso papel é educar, ensinar, forjar o caráter dessa criança. E aí, essa questão do temperamento só é um facilitador, é um grande ajudador para você identificar melhor o traço e cooperar para ele se tornar melhor. Tá bom? Eu tenho as características mais acentuadas de cada um. Isso é possível? Claro que é possível. Não sei se vocês se lembram, mas o primeiro videozinho eu falei que a questão do temperamento se tornou até meio obsoleta, hoje é estudada como história da psicologia, porque chegou-se à conclusão que ninguém é 100% sanguíneo, 100% colérico, 100% melancólico, 100% fleumático. Tem uns lugares que você faz teste que eles vão te dizer tantos por cento de fleumático, tantos por cento de sanguíneo. E aí você vai conseguir identificar essa questão. É super normal, você não tem problemas, tá? Melancólico procrastina ou isso é um traço do sanguíneo? Então, o melancólico ele não procrastina, mas ele é lento na execução das coisas porque ele está atrás da perfeição. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. O melancólico, o que acontece é que ele vai ficar repensando aquilo para chegar na excelência. Então, muitas vezes ele fica patinando nesse processo e aquilo que ele poderia fazer num curto intervalo de tempo, por conta da necessidade de perfeição, ele vai querer demorar 500 anos revisando a mesma coisa. Já o sanguíneo, ele não tem uma tendência procrastinadora. Não é isso. Ele é impetuoso e volúvel. Então, na verdade, ele não procrastina, ele muda de ideia. Procrastinar é pensar que vou fazer depois. Ele nem pensa que vai fazer depois. Entendeu? Ele já desistiu daquilo ali, já virou chato. Agora ele quer fazer outra coisa. Por que o fleumático tem tanta dificuldade de lidar com o colérico? Então, o fleumático, ele não tem dificuldade de lidar com o colérico. Lembra que, apesar dele ser um bom líder, ele prefere não liderar, porque ele não gosta do desconforto de ter que ir desafiar o outro, cobrar o outro. Então, ele é um bom liderado. E o colérico é um excepcional líder. Então, se houver esse entendimento desse timing, aí vai dar tudo certo, porque eles funcionam bem juntos. Vamos sortear mais um. Minha mãe me achava lerda. Minha mãe me achava lerda, preguiçosa, mas eu só era fleumática. E é melancólica também, tá? Tá ressentida aqui, ó, a pessoa. Ela é totalmente colérica e até hoje quer que eu faça tudo que ela manda. Tenta me controlar. Pois bem, colérico sendo colérico. Colérico vai tentar controlar, não você. O planeta Terra. Ele gosta de controle. Fica mais fácil para ele se organizar. Por quê? Porque ele tem objetivo e ele está indo atrás do objetivo. Você, por sua vez, como fleumática, precisa compreender que, para as outras pessoas, a sua dinâmica de funcionamento passa essa visãozinha mesmo de ser mais lenta, de ser mais lerda. Por quê? Porque você não tem a proatividade dos outros temperamentos. Então, você precisa parar,
pensar, repensar, calcular, para aí sim dar passos. Enquanto que as outras naturezas, né, tirando o melancólico, né, que o melancólico vai rever a coisa 550 vezes. Mas o sanguíneo e o colérico, em contrapartida, vão querer sair fazendo para alcançar logo o objetivo. O sanguíneo por empolgação e o colérico por objetivo, tá? Então você sabendo disso, fica mais fácil para você não se ressentir. Pergunta: até que ponto o perfeccionismo deixa de ser excelência e pode virar crítica? Então, são duas características que o melancólico tem. Ele é muito crítico e ele é perfeccionista. O perfeccionismo está ligado à questão da crítica. Por quê? Porque para ele alcançar aquela perfeição que ele precisa criticar a situação. O que acontece muitas vezes, ele se torna crítico não só com ele, crítico com as outras pessoas também. Então isso é uma coisa para tomar cuidado. Sou uma mãe fleumática. Como não permitir que minha filha colérica de 5 anos mande em casa? Então, vamos lá, mamãe fleumática. Mamãe, você é fleumática, mas você continua sendo mamãe. E a nossa natureza, ela não pode servir, assim, como um agente impedidor para que nós executemos aquilo que nós fomos chamados para executar. Sua filha de 5 anos precisa que você a lidere. Ela tem necessidade de ser liderada. Ela precisa de ter uma referência de que alguém governa. Isso vai exigir de você mais do que o normal, de fato. Mas assim, eu acho que faz parte. Você vai ter que se dedicar, assim como eu, dentro da minha natureza, preciso me dedicar em algumas áreas, porque é mais fácil para mim e para aquilo que é meu natural. Você, nessa área, vai ter que respirar fundo, falar: fleumática, fica quietinha agora, porque agora eu preciso educar, instruir e orientar a minha filha da melhor maneira. E para isso, a minha natureza vai ter que morrer, tá bom? Quais temperamentos se dão melhor e quais têm mais dificuldade de convivência? Eu não gosto muito de categorizar dessa maneira, porque, como eu já falei, ninguém é engessadinho. Você pode ter do sanguíneo, por exemplo, a questão de você ser barulhento, escalofabético, ser uma pessoa para fora, mas você ter do fleumático uma pessoa que não gosta de embate. Então você não vai ser uma pessoa que briga muito. Você ter do melancólico, você ser uma pessoa profunda. Então, quando você fala assim, Se é o sanguíneo, não se dá com o outro não tem paciência. você está engessando e ninguém é um temperamento só. Eu acho mais interessante você observar características que você tem, seu filho tem e como que elas podem se ajustar na lida comum da vida, tá bom? Quem é mais reclamão, o colérico ou o melancólico? Então, o colérico não é muito reclamão, não. O colérico é mais mandão. Assim, ele não vai reclamar por reclamar. Ele vai reclamar já querendo dar uma direção e querendo mudar as circunstâncias e as pessoas à sua volta para ele chegar no objetivo dele. O melancólico, em contrapartida, ele é reclamão porque ele fica pensando e repensando, aí ele critica, aí ele quer mover os outros pelo jeito que ele fala, e fala de novo, e fala de novo, e fala de novo. E assim como ele demora para processar uma coisa, muitas vezes ele demora falando na cabeça das pessoas. Posso mudar o temperamento do meu filho? Então, do seu filho ainda depende da idade. Assim, os estudos falam que até uma certa idade ele tá como se estivesse passeando pelas características. Dizem que a partir dos 12 anos essa coisa já está mais formadinha. Mas a minha experiência é que as pessoas mudam com o tempo, a maturidade mesmo. Então as pessoas mudam e acaba que essas características que a gente falou dos temperamentos vão mudar também. Terminamos perguntas e respostas. Espero que tenha solucionado algumas questões de vocês. Se você gostou do vídeo, dá o seu like. Se você curtiu muito, comenta aí, porque quando você comenta, dá uma turbinada no YouTube e ajuda a gente a divulgar melhor. E, se você não conhece o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, que aí você vai ser comunicado de todas as novidades que surgirem por aqui. Tá bom?